Fala galera, voltamos para a nossa segunda videoaula e para essa videoaula nós vamos falar sobre a formação de Portugal e da Espanha. Nós vimos na última aula como que se deu num contexto geral a formação dos estados nacionais. Agora nós vamos analisar dois casos específicos. Primeiro, Portugal, depois a Espanha. Para isso eu preciso que você faça uma coisa. Dá uma pausa rapidinho no vídeo, vai lá, pega seu livro e abre na página 33. Beleza? O seguinte, na página 33, você vai ver esse mapa aqui, ó, que você está vendo aí, beleza? Aí mostra a Península Ibérica. Vocês lembram quando eu estava dando o último capítulo sobre o islamismo? Então, nós vimos que durante vários séculos, essa região, onde hoje é Portugal e Espanha, elas foram dominadas pelos muçulmanos. Eles dominavam o Oriente Médio, o norte da África e a Península Ibérica. E aí o que vai acontecer? Se você for pegar o mapa aí, você vai ver que de amarelo são os povos muçulmanos e aqui em cima os povos, os reinos católicos, certo? Nós temos aí Leão, Castela, Navarra, Aragão. E aí o que acontece? Inicia no século XI a famosa Guerra de Reconquista. O que foi essa Guerra de Reconquista? Foi a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, beleza? Então, a formação de Portugal e de Espanha vai estar totalmente atrelado com a Guerra de Reconquista, beleza? À medida que eles vão expulsando os muçulmanos, eles vão se organizando e formando os países. Vamos analisar cada caso separado para você entender direitinho. Primeiro, o caso de Portugal. O que acontece, gente? Portugal nasce como um feudo, uma doação de um feudo. O que acontece? Dom Afonso VI era o rei do Reino de Leão e Dom Henrique de Borgonha era um nobre francês que ajudou na guerra, estava ajudando na Guerra de Reconquista e era um aliado de Dom Afonso VI. Dom Afonso VI, então, o que ele faz? Ele cede um feudo para Dom Henrique de Borgonha, que fica conhecido como Condado Portucalense. E não somente ele entrega esse feudo para esse vassalo, como também oferece a mão da sua filha em casamento, Dona Teresa do Reino de Leão. Desse casamento aqui, nasce Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, então, ele é neto de Dom Afonso VI. Pode parecer meio confuso essa questão de famílias, mas vocês vão entender. O que vai acontecer? Após a morte de Dom Henrique de Borgonha, Dona Teresa assume o poder provisoriamente até que o filho Dom Afonso Henriques tivesse idade e condições de governar. Como a mãe era do Reino de Leão, ela via uma aproximação mais com o Reino de Leão. Quando Dom Afonso Henriques cresce, ele começa a perceber o quê? Que ele não quer ficar atrelado ao Reino de Leão, muito antes, pelo contrário. Ele tem a intenção de quê? De declarar a independência da região. Isso, gente, pra vocês terem uma ideia, vai gerar uma guerra. Uma guerra entre Dom Afonso Henriques e sua mãe. Por incrível que pareça, Dona Teresa contra o filho Dom Afonso. O que ele faz então, Dom Afonso? Ele se torna cavaleiro, forma um exército, vai para Coimbra e
a partir de Coimbra, ele faz uma invasão contra as tropas da mãe. Ele vence a guerra, expulsa sua mãe, Dona Teresa, de volta para o Reino de Leão e assume como o primeiro rei de Portugal. 1139. Então, o condado portucalense, ele se torna Portugal em 1139. Nós falamos que Portugal passou por dois processos, entre aspas, de independência. O primeiro se deu em 1139, com Dom Afonso Henriques, e o outro em 1383. O que vai acontecer? O último rei da dinastia de Borgonha, que aqui é Henrique, foi Dom Fernando I. Dom Fernando I morre em 1383 e gera um problema. Ele não tinha herdeiros, homens. E sua esposa oferece a filha deles casamento com um rei de Castela, que fazia parte lá da região aqui da Espanha, que nós vamos ver daqui a pouco. O que acontece? Depois de mais de 200 anos de consolidação política, Portugal fica ameaçada de voltar a ser dominada por outro reino, o reino de Castela. Porque ao oferecer a filha para o rei de Castela, o rei de Castela iria o quê? Governar Portugal. Vendo essa possibilidade de perda de poder, a burguesia perdendo poder econômico também, eles vão fazer o quê? Uma revolução. Essa revolução vai se dar da seguinte forma: Juninho, mas ele não tinha herdeiro. Calma, mas ele tinha um meio-irmão, um filho bastardo, chamado João de Aves. E aí começa uma guerra dentro de Portugal para colocar quem? Para colocar Dom João no poder. Ele tinha o apoio da nobreza portuguesa e da burguesia portuguesa. Então, em 1383, Dom João, que era meio-irmão, era um filho fora do casamento, né? Meio-irmão de Fernando I, ele assume o poder de Portugal com a dinastia de Aves. Sai a dinastia. Dinastia, gente, é como se fosse o nome da família. O nome da família que governa. Então, o sobrenome dos reis. Então, sai do sobrenome de Borgonha, sai da dinastia de Borgonha e entra na dinastia de Aves, com Dom João de Aves, que se torna Dom João I.